Vamos então todos nós, a partir desse momento, relaxando todo o nosso corpo, da cabeça aos pés. Nesse momento, deixando do lado de fora de nossas casas, do lado de fora aqui do Senuca, todos os nossos problemas, dúvidas, preocupações, vamos deixando isso tudo do lado de fora. E vamos nos concentrando somente em nosso mentor espiritual, em nosso anjo da guarda. Aqui é onde nós iremos receber as intuições do nosso anjo da guarda, da espiritualidade, para a solução dos nossos problemas. Nós não devemos pensar nem no problema, nem na possível solução, mas só nos concentrarmos em nosso mentor e nos ensinamentos que aqui teremos nesta noite. Saudamos e agradecemos aos irmãos da higienização, que já estão conosco há algum tempo, preparando esse ambiente para mais este trabalho. Que possam fazer um repasse em toda a nossa casa, em todos os cantos da nossa casa, principalmente em nós mesmos, em nossos pensamentos, em nossos sentimentos e em nossas emoções, que assim seja. Saudamos e agradecemos também aos irmãos da segurança externa, que já estão conosco também há algum tempo, nos protegendo, impedindo que aqui adentrem vibrações contrárias ao Evangelho de Jesus. Aqueles irmãos que ainda não estiverem preparados, certamente serão socorridos, encaminhados aos locais mais adequados, para que futuramente possam participar também junto conosco. Saudamos e agradecemos as fraternidades cristãs do espaço, Fraternidade do Trevo, Fraternidade dos Humildes, através do Dr. Bezerra de Menezes, a quem pedimos que fluidifique essas águas, e tantas outras. Saudamos e agradecemos a Ismael, anjo preposto de Jesus para a evangelização do Brasil, a quem pedimos que ilumine o coração de todos aqueles que têm o poder de mudar os destinos dessa nação. Poder político, poder religioso, poder econômico, poder midiático, e a cada um de nós brasileiros, para que possamos fazer a nossa parte, de modo que o Brasil se torne o coração do mundo, a pátria do Evangelho. Chegando até Maria, Mãe de Jesus, agradecemos ao bondosa Mãe e pedimos que continue a nos ajudar, principalmente aos pais e também aos responsáveis, para que possam educar seus filhos dentro de alguma religião, seja ela qual for. E chegando até Ismael, chegando até Jesus, nosso grande mestre, pedimos que nos ajude a estar sempre atentos, sempre vigiando e orando, vigiando e orando, vigiando e orando. E ao Senhor, dai-nos paciência para aceitar aquelas coisas que nós não devemos e não podemos mudar. Dai-nos coragem para mudar aquelas coisas que podem e devem ser mudadas. E dai-nos sabedoria para que possamos saber distinguir. E chegando até Deus Pai Todo-Poderoso, agradecemos, ó Pai, por mais esta resistência, por mais esta reencarnação. E pedimos que nos ajude a compreender e pôr em prática as vossas leis, principalmente a lei do amor, da justiça e da caridade. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair entre as tentações, mas livrai-nos de todos os males, que assim seja. Ao seu reino, o poder e a glória para sempre. Graças a Deus. Todos bem? Então, ok. Então, a nossa conversa de hoje, né, é sobre o capítulo 11º do Evangelho segundo o Espiritismo.
esse capítulo fala sobre o amor ao próximo, amar o próximo como a si mesmo. É uma continuação desse capítulo, hoje é a continuação, e hoje nós vamos tratar dos seguintes temas: o egoísmo, a fé e a caridade para com os criminosos. O Evangelho segundo o Espiritismo, nós sabemos, né? Kardec e sua equipe escolheu vários trechos da Bíblia e, juntamente com sua equipe, juntamente com os Espíritos, né, fizeram a tradução para nós, né, de maneira que nós possamos entender melhor os ensinamentos da Bíblia. Então, o egoísmo. Então, os Espíritos nos trazem o seguinte ensinamento: o egoísmo, esta chaga da humanidade, deve desaparecer da Terra, cujo progresso moral retarda. Ao Espiritismo está reservada a tarefa de fazê-la progredir na hierarquia dos mundos. O egoísmo é, pois, o objetivo para o qual todos os verdadeiros crentes devem dirigir suas armas, suas forças e sua coragem. Digo coragem, porque é preciso mais coragem para vencer a si mesmo. Olha que interessante. É preciso mais coragem para vencer a si mesmo do que para vencer os outros. Então, aqui nesse texto, a gente percebe uma série, de explicações sobre o egoísmo, que juntamente com o orgulho, juntamente com a vaidade, são os piores defeitos que nós trazemos junto conosco. As virtudes, que são os opostos, é justamente a simplicidade, a humildade, a caridade. Então, os Espíritos nos ensinam que o egoísmo, ele é o atraso moral da humanidade, é a chaga da humanidade, é a filha do orgulho, fonte das misérias do mundo. Então, quando nós pensamos nas misérias do mundo, principalmente das materiais, a gente sabe que é por conta justamente do egoísmo, ou seja, do culto à própria personalidade. É a negação da caridade. Na realidade, é o oposto da caridade. Quando a caridade quer distribuir, quando a caridade quer ajudar, o egoísmo é o contrário. E o egoísmo está relacionado a uma excessiva importância à própria personalidade. Mas a gente pode pensar: nossa, mas o mundo está assim, os governantes estão assim. Mas os governantes também são seres humanos iguais a nós. E nós também, em vários momentos, também somos egoístas. Algumas vezes nós nem percebemos. Outras vezes a gente percebe, luta, se esforça, mas não consegue dar conta. E outras vezes o sentimento egoísta é tão forte que a gente acaba sendo egoísta mesmo e prejudicando as pessoas. Então, será que as minhas opiniões, os meus pontos de vista são sempre os certos? Será que eu penso assim? Certamente não todo o tempo, mas em algumas situações, com certeza todos nós somos assim. Cada um em uma situação. Será que eles têm que sempre prevalecer? As minhas opiniões, os meus pontos de vista? Será que as minhas experiências são sempre as melhores, as maiores que as dos outros? Será que eu penso assim? Será que nos aborrecemos facilmente quando somos contrariados? Será que nós aceitamos críticas sem irritação? Será que nós esforçamos para melhorar? Certamente todos nós somos dessa maneira como os Espíritos falam. Todos nós, em determinados momentos, a nossa opinião realmente é que tem que prevalecer, as nossas experiências são as melhores que a do outro, nos aborrecemos quando recebemos críticas. Então isso é um bom sinal, quando nós percebemos,
segredo da coisa é nós realmente ficarmos atentos e percebermos quando isso acontece conosco. Em que situações? É na família? É na escola? É no trabalho? É na comunidade? Onde será que acontece isso com a gente? Será que é com o meu irmão só? Ou em casa com a minha esposa? Quando? E os Espíritos também nos ensinam que o egoísmo é o maior obstáculo à felicidade. Então, é evidente, né? Se a gente pratica isso tudo, né, que eu acabei de falar, é difícil ser feliz, né? Porque se sai alguma coisa diferente do que a gente não quer, pronto, a gente já é o suficiente para a gente já se irritar, né? Já ficar triste, não é verdade? Mas, na realidade, exatamente esses são os nossos objetivos, o nosso desafio, se nós quisermos reencarnar em mundos melhores, né? Qual é a diferença dos mundos de regeneração para os mundos de provas e expiações? É justamente nos seres humanos que estão ali, né? Aqueles que já... Nós, né? Aqueles de nós que reencarnamos futuramente no mundo de regeneração, é porque esses defeitos, principalmente egoísmo, vaidade, orgulho, já estão bem tratados, já estão quase sob controle, né? Então não é possível, né, que Deus permita, né, que pessoas, né, que seres humanos que ainda estão no começo, né, do tratamento desses defeitos, possam habitar mundos de pessoas já muito boas, que têm facilidade de praticar o bem. Às vezes o maior desafio para a gente é a gente perceber que demora muito. A gente faz, mas os outros não fazem, né? Mas como é que a gente sabe que os outros não estão fazendo? Às vezes a gente mesmo se esforça, mas às vezes não dá conta. Quem sabe os outros também não estão se esforçando, né? E não estão conseguindo dar conta do mesmo jeito que a gente não dá conta em algumas coisas. Então é importante o vigiar e orar, né? É importante a gente vigiar principalmente os nossos sentimentos. Em primeiro lugar, os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, sabe? As nossas emoções. É daí, nessa vigilância, que a gente vai conseguir controlar os nossos atos. Porque tudo nasce no pensamento, né? A gente já viu isso aí algumas semanas atrás. Os Espíritos falam, tudo é pensamento, tudo nasce no pensamento, nada existe, nada acontece nesse mundo sem que antes tenha sido gerado um pensamento. É importante a gente sempre persistir. É uma maratona, né, pessoal? É uma maratona. A gente viu os Jogos Olímpicos aí. Se não houver persistência, a gente não chega até o final. É importante a gente ter o anjo, o nosso mentor espiritual, sempre ao nosso lado. A gente sempre deve estar atento, sempre deve lembrar dele, né? E não é só naquela hora quando a gente acorda, quando a gente vai dormir, não. Quando a gente está sendo atentado, quando está numa situação meio ruim, que a gente já começa a perder o controle, ficar nervoso, aí é a hora boa de você pedir, de se lembrar dele. Que a gente consegue sintonizar com ele através de vibração, né? A gente fala aqui, através das vibrações. E ele não consegue, por mais que ele tente, né, nos ajudar se a gente não estabelecer uma ligação, uma vibração. Não pedir a ele, não lembrar dele. É importante também que a gente esteja muita força, coragem, fé, né? E também eles falam, os Espíritos nos explicam que, na realidade, ele falou lá no início, né, que é mais difícil a gente vencer a si mesmo que vencer aos outros. E a gente já ouviu também, né, lá atrás, lá na filosofia, conhece-te a ti mesmo, conhecerás a Deus. O outro item que nós temos aqui hoje é sobre a fé e a caridade. Então, sobre a fé e a caridade, os Espíritos falam assim: eu vos disse, ultimamente, meus caros filhos, que a caridade sem a fé não bastava para manter entre os homens uma ordem social capaz de torná-los felizes. Ou seja,
eles estão nos ensinando que a caridade e a fé têm que andar juntas. Né? Na realidade, deveria ter dito que a caridade é impossível sem a fé. A caridade é impossível sem a fé. Então a gente começa a analisar, né? A caridade, na realidade, é a caridade e a fé, é esse par, é que pode nos trazer a felicidade. Né? Porque a partir do momento que a gente pratica a caridade, nós estamos colocando o egoísmo, o orgulho de lado. E é importante a gente ter a fé, né? Ou seja, aquela fé racional. A gente sabe que pela lei de causa e efeito, a gente recebe o que a gente dá. Ninguém pode dar o que não tem para dar. Né? E a Bíblia diz que todo bem que a gente praticar, a gente irá receber ao centro. Né? Se a gente fizer uma reflexão pelas coisas que nós já passamos nessa vida, a gente vai perceber que muitas situações que a gente teve paciência, teve tolerância, né? Teve indulgência, ou seja, se colocar no lugar do outro, para entender por que o outro está fazendo aquilo. Quando nós passamos por aquela situação, a felicidade que nós sentimos é muito grande. Vocês podem se lembrar. E na realidade, a felicidade é muito maior para aquele que dá do que para aquele que recebe. Quando a gente percebe isso também quando a gente ajuda alguém. Né? A felicidade que a gente sente é muito grande. Agora, o nosso objetivo aqui é justamente esse aperfeiçoamento espiritual, né? Que envolve o aperfeiçoamento moral. E o Evangelho de Jesus traz justamente ensinamentos para esse aperfeiçoamento moral. E a nossa evolução, além do aperfeiçoamento moral, é necessário o aperfeiçoamento intelectual. É o estudo, o conhecimento e também a prática da bondade, a prática do bem, a prática da caridade. É assim que a gente consegue evoluir. No Livro dos Espíritos existe lá uma hierarquia dos espíritos, assim como existe a hierarquia dos mundos. Né? Então lá você tem os espíritos imperfeitos, os espíritos bons, os espíritos puros. Né? Os imperfeitos, a gente já tem ideia do que seja. Os bons também são um pouco imperfeitos, mas são aqueles que já estão bastante empenhados em praticar a bondade, em adquirir conhecimento intelectual, em adquirir o aperfeiçoamento moral. Agora, é muito fácil lidar com isso? Evidente que não. Né? Evidente que não. Daí a necessidade da gente ter a fé e praticar a caridade. É fácil a gente lidar com o próximo? Porque o tema aqui da nossa conversa é amar o próximo como a si mesmo. Né? É fácil a gente lidar com o próximo? O próximo normalmente é bem diferente da gente. Né? Às vezes até com os casais. É fácil lidar com os problemas, com as dúvidas, com as vicissitudes da vida. Com as nossas já é difícil. Com aquele e com o próximo? Está próximo a gente. Né? É fácil lidar com as diversidades, né? De gostos, tendências, de necessidades. Isso tudo do próximo normalmente é diferente da gente. Isso tudo são ferramentas para a gente praticar o exercício da caridade, o exercício da prática do bem. Então, na realidade, felicidade está muito relacionado à prática do bem. Muito relacionado à prática do bem. E quando a gente fala nisso, praticar o bem significa a gente imprimir um domínio, um controle sobre os nossos defeitos, sobre aqueles gatilhos, aquelas situações de egoísmo, vaidade. E eles também nos explicam que a fé é a inspiração para nós praticarmos o bem. E a caridade é a sustentação. A fé é a inspiração e a caridade é a sustentação. E para a gente finalizar, o último item é a caridade para com os criminosos. A caridade para com os criminosos. Ele diz assim:
A verdadeira caridade é um dos mais sublimes ensinamentos que Deus deu ao mundo. Deve existir entre os verdadeiros discípulos de sua doutrina uma fraternidade completa. Deveis amar os infelizes, os criminosos, como criaturas de Deus, às quais o perdão e a misericórdia serão concedidos, se arrependeres, como vós, pelas faltas que cometeis contra a lei. Então, o que nós vemos aqui? Amar os criminosos. Nossa, mas não parece uma coisa assim um pouco estranha? É evidente, né, que o amor aos criminosos é uma coisa que a gente tem que ter, porque são criaturas de Deus. Será que a gente já não foi criminoso no passado? Acho que com certeza. Acho que com certeza nós também já praticamos muito mal, né? E na realidade o mal é a ausência do conhecimento do bem. Então será que nós já não fomos criminosos? Será que a gente já não teve que ser perdoado por algum mal que a gente fez muito grande a alguma pessoa? E esse alguém, né, para quem nós fizemos o mal, ele teve que praticar a indulgência, né? Ele teve que se colocar no nosso lugar, teve que ter a caridade, teve que ter a simplicidade para poder nos perdoar. Então isso acontece a mesma coisa com a gente. A gente também tem que ter isso tudo para perdoar os criminosos, né? Agora, como é que a gente pode ajudá-los? Como é que a gente pode praticar o amor em relação aos criminosos? Tem que ser à distância, né? Em muitos casos à distância. Através de que maneira? Através da oração, através da prece, né? De modo que a gente torça para que eles consigam compreender o seu erro, que eles consigam se arrepender do seu erro, né? Porque na realidade os criminosos, eles conhecem bem menos a Deus do que nós. Nós já passamos por isso há muito tempo atrás, muitas reencarnações atrás, sei lá, né? E normalmente essas coisas acontecem pela falta do conhecimento. Na realidade não é nem do conhecimento, do sentimento das leis divinas. É por conta disso que acontece. E a gente não deve julgar, não deve maldizer, não deve criticar. É lógico que é difícil, todos nós fazemos isso. Mas quando a gente for fazer a próxima vez, vamos tentar lembrar. Nós já passamos por isso. Nós também acho que já fomos criminosos, né, no passado. E para a gente fechar aqui então, aqui tem uma frase de Kardec que eu acho muito interessante. Kardec diz: reconhece-se o verdadeiro espírita ou cristão pela sua transformação moral e pelos esforços que empreende, que emprega para dominar suas más inclinações, suas más tendências. Reconhece-se o verdadeiro cristão pela sua transformação moral e pelos esforços que ele emprega em dominar as suas más tendências. Agradecemos então mais uma vez ao Pai por mais essa oportunidade de estarmos aqui, ouvindo sua palavra, que possamos então pegar aquilo que mais nos tocou nesse dia, nesta noite, nessa nossa conversa, que possamos colocar isso que mais nos tocou em prática, em reflexão durante essa semana. E vamos então agora, neste momento, juntar os nossos melhores pensamentos, nossos melhores sentimentos, nossas vibrações, e endereçá-las à espiritualidade superior, para que possam ser distribuídas aonde mais necessidade houver. Vibremos pelo universo, por todos os mundos, para a evolução de todos os mundos. Vibremos pelo umbral, pelo vale dos suicidas, dos criminosos e todos esses irmãos que ali se encontram. Vibremos para que possam ser despertados, aliviados e futuramente reformados. Vibremos pelo nosso planeta, por todos os países, principalmente aqueles que se encontram em guerras. E nesse momento de pandemia,
dessa expiação material e espiritual. Vibremos por todos os dirigentes, por todas as autoridades sanitárias e principalmente pela raça humana, para que possamos sair um pouco mais evoluídos espiritualmente, moralmente, ao final dessa pandemia, do que em relação ao início. Vibremos por todas as religiões, por todas as casas de Deus espalhadas pelo mundo todo. Em particular, vibremos por esta casa e nos acolhe, Centro Espírita Luz do Caminho. Vibremos por seus assistidos, trabalhadores, dirigentes, ex-trabalhadores, por todos os trabalhos da casa. Vibremos para que esta casa continue sendo um ponto de luz, um hospital e uma escola de almas encarnadas e desencarnadas. Vibremos pelas instituições sociais, pelas creches, cadeias, penitenciárias, asilos, manicômios, por todos esses irmãos que ali se encontram. Vibremos pelos assistidos, trabalhadores e dirigentes desses locais. Vibremos por todos aqueles que Deus colocou em nosso caminho para que sejam instrumentos de nossa evolução. Vibremos também por aqueles que se consideram nossos inimigos e também por aqueles a quem nós consideramos nossos inimigos. Vibremos para que possamos chegar a um termo ainda nessa reencarnação. Vibremos pela família, para que esteja sempre unida, se ajudando mutuamente, cumprindo assim a missão da família. E pedimos licença para vibrar por nós mesmos, para que possamos estar sempre atentos, vigiando e orando, vigiando e orando, vigiando e orando. E assim seja.